Sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil é um país onde o futebol é mais que um esporte. É um estilo de vida. Quando vem o nome relacionado ao Brasil, todo mundo pensa em futebol. O Brasil promete exibir o campeonato mais espetacular de todos os tempos, construindo estádios moderníssimos em alguns dos locais mais difíceis do planeta. Mas cumprir essa promessa requer grandes feitos de engenharia. Foi um trabalho monstruoso, magnífico. Mega projetos que levam engenheiros e arquitetos ao limite. Manda jogar pra frente e desce. De contratempos catastróficos. Você perde praticamente 6 meses de obra por conta disso. A agressões da natureza. Esse tempo tá acabando com a gente. E protestos violentos. Será que o Brasil vai estar pronto para o pontapé inicial? Chegou a hora da verdade. A floresta amazônica. 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de selva impenetrável. No seu coração está a cidade de Manaus. A 1.500 quilômetros do Oceano Atlântico, ela está localizada onde o Rio Negro encontra os Solimões, formando o poderoso Rio Amazonas em território brasileiro. Manaus é uma das cidades mais isoladas do mundo. Esta capital, no meio da floresta, não é a escolha mais óbvia para o maior campeonato de futebol do mundo. Mas este ano, Manaus vai ser a sede de 4 jogos da Copa. O Amazonas é uma parte fantástica do Brasil e, desde o início, Manaus seria parte da Copa do Mundo de 2014. Toda cidade sede de uma Copa do Mundo requer um estádio de padrão internacional. E isso seria um problema, porque era algo que Manaus não tinha. Um novo estádio era a única opção, e construí-lo seria um grande desafio. Em um local tão isolado e com pouca disponibilidade de matéria-prima, tudo teve de ser transportado para a obra através do Rio Amazonas. O desafio é a distância para o grande polo industrial que é o sul-sudeste. Nós estamos numa região praticamente isolada, né? Com acesso só por barco ou avião. Então, se você tem um rio muito seco, impacta na questão que você tem navegação é mais lenta. E havia a questão do clima. Na Amazônia, o tempo muda rapidamente do sol intenso. Lá você trabalha debaixo de um sol de 40 graus e não é fácil. Não é fácil mesmo. Para chuvas torrenciais que paralisam totalmente a obra. Imagine um canteiro de obras que fica inundado 2 vezes ao dia. E a cidade não precisa apenas do estádio. Manaus é tão afastada que não está nem ligada à rede elétrica nacional. Manaus já sofreu alguns blackouts, sim, é verdade. Estima-se que 1 em cada 10 pessoas no planeta irá assistir aos jogos. E eles têm de garantir que as luzes estarão acesas. É evidente que Manaus vai ter que pagar para jogar. O custo do estádio é de inacreditáveis 265 milhões de dólares. Como serão apenas 4 jogos, isso dá mais de $500 milhão por minuto de futebol. A expectativa da FIFA era de que a Arena da Amazônia estivesse pronta para o seu primeiro jogo no final de 2013. Assim, ela estaria plenamente testada antes da abertura da Copa do Mundo. A quase 10 mil quilômetros de distância, em Berlim, na Alemanha, o arquiteto Martin Glass vai enfrentar o desafio. Cortamos a estrutura várias vezes para aplanar a superfície. Martin e sua equipe já projetaram estádios inovadores em várias partes do mundo. E ele quer que este esteja entre os melhores. A Arena da Amazônia.
Um estádio espetacular de 44 mil lugares, envolvidos por 7 mil toneladas de aço e 31 mil metros quadrados de membrana de alta tecnologia. Desde o início, a nossa ideia era dar ao estádio uma característica bastante distinta. Um design que, de alguma forma, refletisse que estamos no meio da floresta amazônica. A inspiração veio dos paneiros, usados há séculos para o transporte de frutas. A gigantesca treliça de aço reflete os tradicionais cestos de vime e seu conteúdo tropical. Cores que a gente escolheu são temas referentes ao Brasil e a gente optou por usar uma gama de cores, ou nesse caso uma gama de frutas, com cores quentes, que é uma coisa que a gente relacionou também com Manaus, com a cidade, com o clima. É como se de fora tu visse uma cor e tu entra no estádio e tu tem a gama completa com todos os acentos. É claro que é um desafio muito especial em termos de projeto, principalmente aqui em Manaus, que é um dos lugares mais loucos de todo o Brasil. Em setembro de 2010, começaram as obras nas fundações do estádio. E essa reta vai pro lado de lá também agora à noite. Tá com as 3 retas aqui, né? Sim, sim. Um projeto desse porte e dessa complexidade era inédito para Manaus. E também para o gerente de projeto, Maurício Biazin. Não tem, né? Não tivemos ainda. Rodovia você faz com uma certa frequência, mas a arena realmente é um desafio totalmente diferente. A equipe logo se viu diante de graves problemas logísticos. Devido à localização da cidade, na floresta, a 2 graus do Equador, ela é quente, úmida e chuvosa o ano todo. Chuvas diárias são comuns. Mas na estação das chuvas propriamente dita, entre dezembro e maio, a precipitação mensal na Amazônia é de mais de 30 centímetros por mês. Nesse período de verão vai ocorrer o degelo nos Andes, então os rios, os grandes rios acabam se enchendo. Tanto é que o comportamento da floresta amazônica ela é comparado ao de um grande lago. Ela retém uma quantidade de água muito grande e joga essa água para a atmosfera. E essa nuvem acaba precipitando. Por isso, diferentemente dos outros 11 estádios construídos no Brasil para a Copa do Mundo, o de Manaus só pode funcionar em tempo integral durante 6 meses no ano. Praticamente você tem que considerar aí 6 meses praticáveis e 6 meses impraticáveis por ano. Então, isso aí afeta diretamente, né, todo o seu planejamento, porque se você, por exemplo, não fizer uma terraplenagem dentro do prazo previsto, isso aí vai impactar diretamente no seu cronograma e no prazo final da obra. Maurício e sua equipe tinham de agir rápido. Chover tem tamponando também essas bocas dos fogos. Não, mas se está coberto aí com seixo. As fundações não estavam prontas. E se eles não terminassem a concha das arquibancadas antes que a chuva viesse, o projeto todo estaria em risco. Abril de 2012. A cidade de Manaus, no meio da selva amazônica, tinha menos de 2 anos para construir o seu estádio para a Copa do Mundo. E o lateral já tem que ser arrumado já. Com as fundações em andamento, começou a obra da gigantesca concha das arquibancadas com seus 44 mil lugares. Temos a concha, que é uma estrutura de concreto, e começamos com as fundações. Tem uma série de vigas em coluna e de vigas jacaré diagonais. Em seguida, fazemos as lajes de concreto, as paredes e os núcleos que estabilizam a estrutura toda. O projeto de Martin previa 168 mil toneladas de concreto reforçado com 5 mil toneladas de aço. Estruturalmente, que a gente colocou o concreto leve aqui. Não, o concreto leve morreu aqui. É uma obra que deveria levar 12 meses, mas Maurício Biazin, o gerente do projeto, não tinha esse tempo todo. Não. Ele precisava terminar a concha em 8 meses, antes que começasse a estação das chuvas.
Em circunstâncias normais, o concreto seria despejado no local. Mas para a concha gigantesca, seriam necessárias cerca de 6.000 betoneiras. A solução foi pré-moldar mais de 2.500 peças de concreto que foram depois colocadas em posição de forma limpa e rápida. Você fazendo concreto pré-moldado, você consegue fazer em paralelo etapas da estrutura e dessa forma você consegue otimizar e melhorar a engenharia do seu empreendimento. Com a concha de concreto em andamento, começou a construção da estrutura de aço da cobertura da Arena da Amazônia. A engenharia de transporte e montagem da estrutura extraordinária era uma linha de produção que exigia coordenação em 2 continentes. Do ponto de vista da engenharia, a cobertura e a fachada são as partes mais difíceis, os maiores desafios do projeto. Devido à geometria da obra, as vigas mestras são diferentes umas das outras. E com isso, a cobertura toda acaba virando um quebra-cabeça complicado. Martin confiou o projeto ao engenheiro estrutural Knut Stockhausen, que desenvolveu os meios de concretizá-lo. A solução que ele encontrou foi uma cobertura totalmente autossustentada que pesa mais de 6.500 toneladas. Nós conseguimos chegar a uma solução técnica arquitetônica excepcional e muito interessante. Knut dividiu a cobertura em 108 seções individuais. Todas teriam de ser montadas na ordem exata. Em seguida, seriam liberadas dos suportes e fixadas juntas. E não seriam seguras por mais nada além do design inteligente. Uma coisa é gerar esta geometria em teoria no modelo de computador. Outra é cortar em peças que podem ser fabricadas, que podem ser transportadas e depois instaladas no local. A empresa que ganhou o contrato para fabricar as complexas vigas mestras gigantes não ficava no Brasil, mas a 7.000 quilômetros de distância, em Portugal. Essa equipe transformaria o desenho complexo de Martin Glass num brinquedo de montar gigantesco e multimilionário que bastaria encaixar no canteiro de obras. As chapas de aço de alta resistência foram laminadas, cortadas e soldadas atendendo às dimensões exatas do projeto de Knut. É um projeto bastante complexo devido à geometria de cada viga. Cada elemento é único e tem uma posição específica na cobertura do estádio. O aço é tão flexível que o simples peso da estrutura poderia entortar as vigas. Temos que levar em consideração a disposição da estrutura durante a montagem para chegar à forma final descrita pelos projetistas. Acertar o projeto foi só o começo. O mais difícil seria levar quase 7.000 toneladas de aço para o coração da Amazônia. E a floresta tropical trouxe ainda outros desafios. Até então, a cidade de Manaus estava acostumada a viver fora da rede elétrica padrão. Manaus é um grande sistema isolado. Toda a produção de energia era feita na cidade, para atender os consumidores da região. Mas nessa cidade, na selva, a eletricidade se manifesta de outras formas. Um corte de carga de maior proporção, isso pode trazer consequências de desligamentos de consumidores. A região tem um dos maiores índices de incidência de raios do planeta. Mais de 11 milhões por ano. A região, a atmosfera na região tropical, ela é mais espessa
do que regiões subtropicais. Nós estamos falando de nuvens cujas as dimensões horizontais estão em torno de 500, 600 até 800 quilômetros. Tá? Então são massas de umidade muito intensas, faz com que ocorra, na verdade, descargas atmosféricas de todo tipo. A alta incidência de raios aliada à fragilidade da rede elétrica constitui uma receita perfeita para os apagões. E ninguém queria que faltasse luz quando todo mundo estivesse assistindo. Só havia uma solução: ligar Manaus ao restante da rede elétrica nacional. Então é fácil imaginar a dificuldade que é de você plantar uma torre de transmissão de 300 metros dentro da floresta amazônica. Interligar Manaus à rede elétrica nacional através da usina de Tucuruí, 1.500 quilômetros ao leste, significaria estender linhas de alta tensão através da floresta. Foram necessários 5 anos. Mas hoje, 3.500 torres de alta tensão, com altura superior a 60 andares cada uma, serpenteiam pela selva, atravessando lugares que até agora desconheciam a eletricidade. Onde os cabos de energia passam por cima da copa das árvores, dentro de reservas indígenas. Realmente foi um trabalho monstruoso e magnífico. Havia apenas uma última barreira entre Manaus e o fornecimento permanente de energia: o Rio Amazonas. No início, nós pensamos em cruzar o Rio Amazonas com um cabo subterrâneo, mas essa seria uma solução muito mais cara e ela não seria viável devido à profundidade do rio nesta região, porque o rio nesta travessia tem cerca de 80 metros de profundidade. Então, Angel Plaza e sua equipe decidiram atravessar o rio com torres gigantescas de 300 metros de altura. Foi o mesmo que construir a Torre Eiffel 2 vezes. Escolhemos este local porque é a parte mais estreita do rio. Aqui ele só tem 7,2 quilômetros de largura. As torres também levarão a Manaus a primeira conexão física à internet. É um projeto titânico com um custo equivalente: 6 vezes o preço da Arena da Amazônia. É uma verdadeira maravilha da engenharia e, graças a ela, pela primeira vez, Manaus teria uma fonte confiável de energia. Agora só faltava aprontar o estádio. Faltando exatamente 1 ano para o fim do prazo de entrega, a equipe no canteiro de obras se viu diante de um obstáculo importante. A concha de concreto não estava terminada e a estação das chuvas estava prestes a começar. Esta tarde vamos a fechar aqui o máximo que podamos. Se a Arena da Amazônia não estivesse pronta nessa mesma época no ano seguinte, Manaus seria riscada da lista de cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo. Em abril de 2013, faltavam 8 meses para o fim do prazo de término da Arena da Amazônia, o estádio mais afastado da Copa do Mundo. Com o término da estação das chuvas, o trabalho mais intenso pôde finalmente recomeçar. Quer dizer, essa semana não, até o final do mês, porque ainda tem que recuperar do outro lado lá, a parede. Né? As obras estavam com um atraso de 6 meses. Apenas 60% da concha de concreto estavam terminados. E a cobertura continuava do outro lado do Atlântico. Mas finalmente estava pronta para ser transportada. O primeiro carregamento de vigas de aço estava começando sua jornada épica de 7.000 quilômetros da fábrica em Portugal até o coração da Amazônia. O custo do transporte aéreo de 1.200 toneladas de vigas seria caro demais. A única alternativa seria trazer as peças de navio cruzando o Atlântico.
E depois mais 1.500 quilômetros subindo o rio Amazonas até Manaus. É peão, é assim ou ao contrário? Porque muitas vezes, por conta da posição que Manaus tem, a logística de transporte de Portugal para Manaus, ela leva menos tempo e ela é mais rápida e eficiente do que transportar de algum local em São Paulo, por exemplo, para Manaus. O Nádia Maria, de 900 toneladas, foi escolhido para a tarefa. Escolhemos um barco com um tamanho especial, de modo que possamos fazer todo o transporte de uma só vez, sem ter que fazer o transbordo da mercadoria para uma embarcação que tenha um tamanho adequado para navegar pelo rio Amazonas. Com seu pequeno calado, o Nádia Maria seria perfeito para atravessar as profundidades variáveis do rio Amazonas. Mas a quilha reduzida diminuiria sua estabilidade em alto mar. A travessia do Atlântico poderia ser um desafio. E até mesmo carregar o navio já foi difícil. Qual é? É a parte mais larga para cá? É isso? Eu tô tentando colocar no navio sem nenhuma avaria. Sem avaria nenhuma. O carregamento do primeiro lote de 250 vigas nos porões do navio demorou 4 dias. Agora, a travessia segura do Atlântico estava nas mãos do comandante Sergei Tiskovets. Se o tempo estiver bom, estamos prevendo aproximadamente 12 dias. Esta é minha primeira viagem ao Brasil, minha primeira viagem ao rio Amazonas. Cem anos atrás, Manaus embarcou em outro projeto de construção igualmente exorbitante. Com o dinheiro que veio do auge do ciclo da borracha no final do século XIX, os barões da época importaram da Europa um teatro lírico peça por peça. Ele trazia o material construtivo, pedra, mármores, colunas, eventualmente, lustres, né? E voltava com o ouro verde, que era a borracha. O pai da historiadora Ana Lúcia Abrahim foi o arquiteto do Ópera de Manaus. Eu acho que o teatro, construído naquela época, no meio da Amazônia, tinha um sentido heróico. Esse teatro foi construído com materiais que vinham da Europa. Muita coisa veio de Portugal. Agora, Manaus teria um segundo marco característico, com fortes ligações com Portugal. No canteiro de obras, o gerente de projeto, Maurício Biazin, aguardava notícias das vigas de aço da cobertura. Daí isso aí a gente fez, derrubar 2 ou 3 centímetros em cada uma. A estação das chuvas deixou um atraso de mais de 6 meses no cronograma. Se houvesse mais demora, a construção do estádio não ficaria dentro do prazo. 12 dias após zarpar de Portugal, os componentes chaves do moderníssimo novo estádio da cidade concluíram a travessia do Atlântico. Mas o próximo estágio da viagem seria muito mais perigoso. A jornada de 1.500 quilômetros subindo o poderoso rio Amazonas. O porto de Manaus fica a aproximadamente 780 milhas náuticas, mas dependemos das correntes e dos regulamentos locais. Acho que em 2 ou 3 dias, se estiver tudo normal. Quatorze dias depois de saírem de Portugal, as 2.000 toneladas de aço chegaram ao porto de Manaus. Depois de descarregadas, as vigas foram levadas à noite com escolta policial. Caso contrário, paralisariam as ruas da cidade. Chegaram ao canteiro de obras exatamente no prazo, desencadeando a fase mais complexa da construção.
Pela manhã, começou a montagem do teto gigantesco. O processo complicado não poderia ser apressado. Digamos que um desses cantilevers, que é composto de 7 segmentos, tem uma distorção de 1/10 de milímetro em cada um deles. No fim do projeto, isso pode acabar dando uma deformação enorme. O resultado pode ser uma geometria deformada, e é claro que isso seria um desastre. As vigas de aço têm de ser montadas uma a uma, com grande precisão. Qualquer falha e a cobertura pode desabar. Hélder Oliveira é o mestre de içamento que supervisionou a operação. A peça que vamos elevar hoje é um módulo principal de cobertura. Este levantamento em especial é um dos levantamentos com mais peso que vamos efetuar. É uma peça que pesa aproximadamente 90 toneladas e faz parte da estrutura metálica, né, principal, que irá dar suporte a toda a cobertura do estádio de Manaus. O componente de aço que está sendo içado é a maior peça individual de toda a estrutura. Este é o módulo central da cobertura. Se ele não for fixado, o restante não poderá ser erguido. A peça é tão pesada que não havia na América Latina um guindaste capaz de erguê-la. Uma grua móvel para cargas extremamente pesadas teve de ser trazida da China. O espaço que temos no chão para movimentar o guindaste é muito confinado. A precisão com que temos que efetuar o levantamento é muito elevada. Com a grua finalmente em posição, o içamento pôde começar. Mas a falta de espaço continuou causando problemas. Finalmente, o módulo foi içado até a posição certa, 35 metros acima do chão. Há aqui uma parte da operação que é mais sensível. Nós temos que tentar estar todos alerta para que não aconteça nada inesperado. O próximo estágio teria de ser feito manualmente. Tem que ser posicionadas com uma precisão da ordem dos milímetros, 2, 3 milímetros. Mas manobrar uma peça de aço que pesa 90 toneladas com precisão milimétrica é muito mais difícil do que parece. Levaram 4 horas para colocar o aço na posição correta. A peça encaixou perfeitamente, foi uma operação com sucesso. Só que nem tudo são boas notícias. Para cumprir o prazo final, em dezembro, a equipe precisaria recuperar o tempo perdido. O número de operários dobrou para mais de 2.000 e o trabalho continuou 24 horas por dia. Mas vai continuar à noite lá? De noite só dá para escavar. A questão do atraso aí na obra, a gente está implementando a mão de obra e os equipamentos. Dessa forma a gente consegue dobrar o número de horas de trabalho. Com um número tão grande de trabalhadores no canteiro de obras e com a pressão cada vez maior quanto ao prazo, era inevitável que ocorressem erros. Bastaria uma dessas gigantescas vigas mestras para esmagar vários operários. A maioria delas pesa 15, 16 toneladas e é muito difícil e também muito perigoso trabalhar com peças desse tamanho. Elas são muito pesadas e temos que evitar acidentes na obra. Dessa vez, ninguém se feriu. Mas foi um alerta para todos no canteiro de obras. Um único movimento errado poderia ser fatal.
Há 3 meses do fim do prazo de conclusão da Arena da Amazônia, apenas 30% da cobertura estavam prontos. A equipe estava montando em média 3 módulos por semana, e como ainda faltavam 68, eles estavam em cima da risca. O complicado desenho da cobertura não serve a apenas os padrões estéticos, mas é também uma das muitas características ecologicamente corretas do estádio. Nossa ideia foi criar uma linguagem de design para a estrutura da cobertura, na qual a calha é, digamos, uma parte fundamental do design. Normalmente, o arquiteto procura esconder ou integrar a calha de uma forma que ela fique invisível, mas aqui procuramos fazer, digamos, uma espécie de jogo com ela. As vigas de aço que compõem a estrutura do teto são ocas. Isso permite que elas funcionem como um gigantesco sistema de escoamento de água, drenando os 2 metros de chuva tropical que Manaus recebe por ano. Há tanques enormes nos quais a água será coletada. Toda a água da chuva, da cobertura e do pódio vai ser armazenada e utilizada para regar o gramado e também nos vasos sanitários. A reciclagem da água de chuva é apenas uma das maneiras nas quais a Arena da Amazônia exibe suas credenciais ecológicas. O estádio também aproveita energia solar e energia eólica, além de usar material reciclado como o concreto. Manaus está situada na Amazônia. O fato de ter uma arena sustentável para nós, ela se reveste da maior importância, porque o caso de nós estarmos caracterizando Manaus como uma sede verde da Copa do Mundo, nos exige que nós tenhamos certos cuidados também com essa pauta. O meio ambiente em Manaus também irá afetar outro componente fundamental do novo estádio: o campo. Para que o estádio de 260 milhões de dólares não se transforme num brejo lamacento, a equipe de construção contou com tecnologia de ponta para enfrentar os elementos. Então, Manaus é uma região baixa, a gente está no nível do mar 30, 40 metros. Esse sistema de drenagem a vácuo que ele está sendo implantado, ele vai ajudar também bastante nessa questão de não deixar o gramado encharcar. Por baixo do campo, mais de 4 quilômetros de tubulação sopram ar limpo e fresco para oxigenar a raiz da grama. E basta acionar uma chave para que a fase de vácuo ative a drenagem de todo e qualquer excesso de água da superfície. Após essa plantação da tubulação, é colocado um colchão de brita e depois mais uma camada de topsoil, que é uma mistura de areia com matéria orgânica. E após isso vai vir definitivamente o gramado. A colocação correta das camadas de terra e cascalho por baixo da grama é uma ciência complexa. Temos mais 2 ou 3 amostras para testar. A qualidade da grama pode ficar mesmo no padrão. O órgão máximo do futebol, a FIFA, pediu ao Instituto de Pesquisas de Gramados Esportivos da Grã-Bretanha que avaliasse os 12 campos brasileiros nos quais será jogada a Copa do Mundo. Eu diria que Manaus é provavelmente o maior desafio que temos na Copa do Mundo, pura e simplesmente por causa do clima. O problema nem sempre é o volume da chuva, é a frequência da chuva. São 25 dias de chuva por mês na época da Copa. Então, com certeza, essa é uma preocupação real. Com o uso de cascalho grosso e areia fina, o chão se mantém úmido e a grama cresce, ao mesmo tempo em que o excesso de água é drenado. A umidade do solo é uma medição que fazemos todos os dias durante o campeonato. Os números normalmente ficam entre 10% e 15% em média. Na estação das chuvas, os números podem chegar de 35% a 40%. Com a grama finalmente crescida, Manaus terá um dos campos de futebol mais sofisticados do mundo. Mas com apenas 1/6 dos assentos instalados e a cobertura ainda incompleta, eles tinham muito trabalho pela frente. Faltavam poucas semanas para o fim do prazo, em dezembro, e a parte mais crítica da obra, a descida da cobertura, ainda estava por vir.
Faltava ainda um mês para a entrega da moderníssima Arena da Amazônia, o estádio espetacular em Manaus, para a FIFA. Uma equipe especializada de engenheiros estruturais foi ao local para realizar a parte mais crítica da obra, a remoção dos suportes da cobertura. A estrutura da cobertura, sem dúvida, é o maior desafio. A cobertura autossustentada funciona como uma concha, de forma que todos os elementos estão rigidamente conectados e funcionando integrados como uma única peça. Com todas as vigas de aço soldadas, chegou o momento de baixar cuidadosamente a cobertura e colocá-la no lugar. « 32 torres de suporte provisórias sustentavam a cobertura. Quando elas fossem removidas, o teto todo deveria baixar meio metro e travar com segurança na posição certa. Isso se os cálculos estivessem certos. O ponto de suporte está 500 milímetros mais alto com as escoras, em comparação com a altura sem as escoras em que a cobertura vai ficar quando for baixada. O momento marcaria o auge de 6 anos de planejamento meticuloso. O momento mais fascinante é aquele em que retiramos todas as torres de suporte e deixamos que a cobertura sustente a si mesma. E esta é a hora da verdade. Knut Stockhausen, o engenheiro encarregado da cobertura, foi chamado para demonstrar sua fé no projeto. O cliente exige que estejamos lá também, embaixo da cobertura, para provar fisicamente que ela consegue sustentar o seu próprio peso. Esta é a medida que temos que registrar a cada abaixamento das medidas. Okay? Os operários ensaiaram a técnica para baixar a cobertura. Quando a porta descolar, eu aqui vou ler a pressão que está. E anoto aqui a pressão na mesma linha. Mas só poderiam fazer isso para valer uma única vez. Como é que vocês sabem? Em todas as pessoas vamos ter rádios para comunicar com este máquina e vamos ter sinais visuais de comunicação que são bandeiras. Mais um pouco aí! Primeiro, eles soltaram as amarras de aço que ancoravam a cobertura na concha de concreto do estádio. Depois, os macacos hidráulicos que estavam sustentando o peso do teto foram baixados 10 milímetros por vez. A descida da cobertura será executada num processo em várias etapas. Depois de aproximadamente 35 a 40 centímetros, as primeiras torres serão totalmente liberadas. E a cobertura terá comprovado que consegue aguentar o peso sozinha. Essa etapa do descimbre é uma etapa crítica e que exige um cuidado e um acompanhamento muito preciso para que você não ocorra em sobreesforços e possa danificar a estrutura do prédio. Se é os 10 milímetros, se é os 10 milímetros, coloca a bandeira verde, por favor. Ok, tudo bem. Então, eles repetiram o processo até que cada macaco fosse baixado 50 centímetros. Daniel, 223, o que é que está amarelo? O 23 tem algum problema? Não,
O processo é trabalhoso e demorou um dia inteiro, até que restaram apenas 4 macacos. Foi um momento tenso para Knut e sua equipe. 3 bandeiras sinalizariam que a cobertura estava livre de todos os suportes provisórios. Finalmente, o sinal foi recebido. A cobertura inteira, com suas 6.500 toneladas, tornou-se completamente autossustentada. E todos se sentiram aliviados. Isso aí, meu brother. Calma e espera, não? Feliz, correu bem, correu tudo perfeitamente como estávamos à espera. Portanto, acho que foi um dia pleno de sucesso. Tentamos prever como ficaria a geometria e isso foi cumprido. Agora o teto está instalado e consegue suportar o peso sozinho. Foi um dia muito bom. A cobertura passou a ser autossustentada, mas faltava ainda instalar 31 mil metros quadrados de membrana, o que significava que a equipe havia perdido o prazo. Assim, tão perto da linha de chegada, a FIFA não teve alternativa e permitiu que a obra continuasse. Chegou a hora do esforço final. Da Amazônia definitivamente colocará Manaus no mapa. Manaus era desconhecida. E muitos dos visitantes que viram aqui jogar vão enxergar Manaus como uma nova oportunidade de investimento também aqui na nossa região, talvez, quem sabe, a nova porta do Brasil. Com uma infraestrutura aprimorada, a cidade está pronta para receber os visitantes. Acho que é importante para todo mundo, tanto para a Amazônia, para todos. Porque vão vir pessoas de fora, os estrangeiros vão conhecer também, vão acabar conhecendo até a cidade e ver a beleza que o Brasil tem. Arquitetos, engenheiros e a equipe de construção superaram a dificuldade de acesso e o clima extremo de Manaus para entregar uma obra-prima da engenharia moderna. Muito bem. Uma grande salva de palmas a todos os amazonenses. Você tem que ser muito dedicado, impacta a sua vida diretamente. Você está 4.000 quilômetros longe da sua família, com a esposa, com o filho. Então chega a ser emocionante você ver uma obra dessa em pé. Construir uma obra dessas no meio da selva é uma coisa que nunca mais vai acontecer. Definitivamente, esse foi um dos pontos altos da minha carreira. O último teste da Arena da Amazônia será o seu desempenho quando o mundo estiver assistindo. Eles não iriam se arriscar com o fornecimento. Com a chegada da Copa do Mundo, um crescimento de carga que certamente vai ocorrer. Nós vamos ter cerca de 2.800 megawatts de energia, cerca de o dobro da demanda que será consumida durante o período da Copa. É energia suficiente para eletrificar um domicílio durante 278 anos.
Para acelerar o trabalho, 2 guindastes de torre do tipo cabeça de martelo foram montados no estádio. Com quase 60 metros de altura, eles funcionariam sobre trilhos, permitindo o transporte das lajes de concreto de um lado para outro do estádio, sem a necessidade de remontagem. Quando se trata da Copa do Mundo, deixar para depois não é uma opção. Temos que garantir o jogo num determinado horário, aconteça o que acontecer. Se cair uma chuva pesada ou se o sol estiver brilhando, o jogo terá que acontecer às 8 horas naquele determinado dia para a Copa do Mundo. Não queremos arriscar nenhum problema com o gramado durante o torneio. Encontrar o fornecedor correto de areia e cascalho não seria barato. Esse tipo de gramado pode custar milhões de dólares para que saia perfeito. Felizmente, em Manaus, isso não é problema. Eles podem ter importado todo o resto, mas graças ao rio Amazonas, o que não falta é cascalho. A água vai passar através do perfil superior da raiz e vai parar. Quando houver excesso de água passando pelo perfil com a própria gravidade, ela vai atravessar para esta zona da raiz no cascalho, escoando para longe do gramado. Enquanto o estádio recebia os retoques finais, do outro lado da cidade, os habitantes de Manaus estavam se preparando para um evento que faz dura concorrência com a Copa do Mundo. O Peladão é a maior competição de futebol amador do mundo, com a participação de mais de 20 mil jogadores. Equipes de todo o estado do Amazonas viajam a Manaus para jogar. E cada uma delas traz uma Miss, que pode ajudar ou prejudicar a classificação. Juliana Soares! É o jogo bonito de mais de uma maneira. Agora, quais são as duas paixões do brasileiro? Futebol e mulher bonita, né? E só pode participar do futebol se tiver uma rainha. O torneio acontece desde 1973. E à medida que Manaus cresce, cresce também o Peladão. Mas ele sofre com a falta de recursos. Em um lugar onde acontece um concurso de futebol amador, com mais de 400 times inscritos, é impossível dizer que o amazonense não gosta de futebol. O que acontece é que os times, infelizmente, hoje não têm dinheiro, não têm patrocínio. Pode faltar dinheiro, mas as pessoas por trás do Peladão acreditam que ele tem grande valor social. O Peladão é um grito de liberdade, porque não há, as classes sociais não sofrem alteração, todos estão reunidos. Daí, tá rolando a bola, Peladão! A Arena da Amazônia acabará por se tornar a sede oficial do Peladão. E o novo estádio será um incentivo enorme para o torneio, atraindo patrocinadores e talvez elevando um time do Amazonas à primeira divisão.